Mirte Brasil. Cultos. Sextas e sábados, às 19h30. Rua Hermínia, número 56, lote 15, Belfor Roxo. 2016, ano do crescimento. Shalom, voltando então, não vamos perder o sentido da conversa não. A gente parou para uma água, queria mais uma vez dizer que você nos encontra nas redes sociais, toda essa gama de assunto e muito mais, né? Existe um conteúdo dentro de um curso de 1 ano com o nosso apóstolo, no final, ou lá nas redes, você pode, no blog, nós anunciamos o curso teológico do nosso apóstolo. Você pode pegar tudo isso, né, pegar toda essa informação, falar, poxa, eu queria que vocês fossem lá. Vocês vão lá na igreja? Com certeza. Vocês vão no nosso ministério? Vão, com certeza. Separa um dia, mas um dia que o povo possa sentar e ouvir. A gente vai lá ministrar tudo isso para você. Com tudo que você tenha, se você tiver a humildade de reconhecer que precisa de ajuda, meu filho, a gente vai ter a humildade também suficiente de dizer, nós podemos te ajudar. Então, nós estamos lendo uma carta em que o Mashiach, ele diz o seguinte, em que a respeito dele é escrito o seguinte, ele quer o aperfeiçoamento dos santos. E o papel do debate é justamente esse, né, apóstolo? Querer o aperfeiçoamento dos santos, né? Dos santos. A igreja, precisamos entender que igreja somos. Eu vi uma pessoa convidando uma outra com uma arrogância, com uma coisa assim, e ela, sabe, na mesma rua do nosso ministério, eu fiquei olhando e falei, eu acho que a irmã tem a impressão que nós somos assim, concorrência. Nós não somos concorrentes, meu filho. Nós estamos indo no mesmo sentido. E o que nós estamos dizendo é que você que se encontre no sentido errado, vem correr junto com a gente. Retorna, restauração, volta. Vem para o sentido certo que a gente vai correr junto. Continuando lá no concílio, como nós dissemos aqui, a apóstolo vai arrematar agora o assunto. Para ver um concílio onde seria estabelecido a leitura, o ensino de um livro que serviria para aqueles que creem, né, no Mashiach, era necessário uma estrutura. O apóstolo foi muito enfático aqui. Não havia nenhuma representatividade judaica nos concílios. Não havia um mestre, não havia. Mas, além de tudo isso, não havia a estrutura relacionada em Efésios 4 lá. Não havia os apóstolos. E não só, nós falamos sobre isso, não havia apóstolos. Mas não só não havia apóstolos, pois o último há poucos anos havia morrido. Não só não havia apóstolos, não havia profeta nesse concílio. Não havia evangelistas nesse concílio, né? Mas existiam bispos, arcebispos, os papas, o papa da época, os cardeais, os reverendos, né? Apóstola, vai, eu sei que você está querendo falar, então vai. Sim, eu pedi a palavra de volta, né? Porque a gente tem um tempo limite, onde cada bloco que a gente vai gravando, nós temos 30 minutos, então às vezes acaba esses 30 minutos, né? O programa que a gente usa é necessário a gente parar de falar, mas eu quero voltar aqui para continuar a minha fala no sentido de que quando eu disse que se você é um apóstolo e nega tudo isso, eu te nego como apóstolo, presta bem atenção no termo que eu usei. Você nega. Entendeu? Não é que você não sabe. É diferente. Não saber é uma coisa. Não saber, você tem o direito de não saber. Um dia eu também não sabia. Tá? Então, assim, você tem o direito de não saber. Por quê? Porque você foi, infelizmente, fundamentado no evangelho que a gente vê em massa hoje, que é um evangelho que eu costumo dizer que foi catequizado, entendeu? Então, por aí, exatamente. É por aí. Então, assim, então você não saber, esse não é o problema não, tá? Corre atrás para saber, como o profeta acabou de falar aqui,
Se você necessitar da nossa ajuda, ajudar é o que a gente ama, ensinar. Sim. Principalmente, né? Poxa. Falar das verdades do Evangelho traz muito prazer em nós gostamos disso. Então, quando eu falei negar, não é não saber, agora é você negar, porque se você nega algo que está na palavra de Deus, estrutura bíblica, que está claramente na palavra, aí eu realmente tenho que te negar como um apóstolo, porque aí não tem realmente outra saída, porque aí vai ser apóstolo de quê? Apóstolo de Roma, apóstolo de evangelho catequizado, aí, né? Não dá, porque isso é muito, porque eu costumo conversar com muitas pessoas e às vezes nós somos muito indagados pelo fato da gente cultuar no dia de sábado. Sim. Nós somos muito indagados por causa disso, né? Que faz parte também de toda a estrutura, né, do povo de Deus. Então nós somos muito indagados a respeito disso e é o que eu costumo falar sempre. Eu tenho assim um amor e um zelo para falar com as pessoas a respeito disso. Mas quando chega, assim, sabe, profeta, alguém perto de mim, que eu começo a ver um orgulho, uma soberba muito grande, querendo dizer que eu sei, querendo desfazer, assim, sabe, dizer quantos anos tem o ministério, quantas pessoas, é que eu já tenho não sei quantos anos, aí eu gasto um pouquinho também, né? Porque aí tem que gastar um pouquinho para ver se a pessoa se coloca no lugar dela. Então, geralmente, eu pergunto para essa pessoa, qual é a base bíblica que você tem para me dizer que eu tenho que cultuar no domingo? E aí a base bíblica é católica, porque o ensino é católico. Aí eu falo, não, meu irmão, não tem como. Só com a palavra mesmo, não dá para eu seguir essa rota. E já segui um dia porque fui ensinada assim, mas quando o Senhor abriu os nossos olhos, nos deu entendimento, nos fez a gente entrar nesse processo da techuvá e olhar para a palavra e olhar para os princípios, aí nós nos ajoelhamos. Eu quero até aproveitar esse momento para falar isso aqui, é importante falar. Nós nos ajoelhamos, toda a igreja, nós nos arrependemos diante do Senhor. Vou lembrar isso. Nós pedimos perdão ao Senhor por ter estado tanto tempo fora do estabelecido por Ele. Na idolatria do domingo, nós pedimos perdão ao Senhor. Não foi algo assim, como o apóstolo costuma dizer, não foi troca de dia, não. Foi arrependimento, foi retorno. Entendeu? Porque nós entendemos que nós estávamos fazendo errado. Nós entendemos que nós estávamos levando à frente aquilo que tinha passado pra gente. E a gente foi buscar a verdade. A gente foi buscar, né, o que Deus falou e não o que o homem falou. E, gente, quando eu falo isso que a gente foi buscar, não está tão longe não, porque está na palavra que a gente carrega, que a gente carregava todos os domingos para a igreja. Está tudo escrito ali, né? Tudo escrito ali. Mas é o que eu costumo falar, como você é doutrinado de uma certa forma, você não procura ler algumas coisas mais. Eu conversei com uma pessoa, foi ontem, bem recente, eu conversei com uma pessoa que me informou que eu já sabia que essa pessoa estava afastada dos caminhos, né? E essa pessoa me informou que está há 10 anos fora. E eu senti dor no coração naquele momento, falei, meu Deus, 10 anos. E o motivo que essa pessoa me disse que estava fora doeu mais ainda. Ele me disse que ele começou a se aprofundar na palavra e percebeu que tinha algo muito mais profundo. E as pregações já não conseguiam mais satisfazer o que o espírito dele estava buscando. Meu Deus. Porque ele lia, as leituras que ele fazia em casa era mais profundo do que ele ouvia nas mensagens. Então ele preferiu ficar em casa, estudando em casa. Meu Deus. Aliado a algumas decepções, algumas coisas que a gente sabe. Então ele falou, até hoje eu pratico minhas leituras, eu não troquei de Deus, ele é o meu Deus, eu nunca reconheci outro como Deus, eu não busquei outros deuses.
mas não estou fazendo também o correto, né? Sei que não estou, né? Sei que preciso congregar, e compartilhou comigo até mesmo da ânsia do espírito dele, né? Que ele vê que pede para congregar, para estar na comunhão dos irmãos, para retornar para o Senhor. E eu falei para ele: meu filho, você estava entrando no caminho. Você estava entrando no caminho, mas como você não tinha ninguém, você preferiu ficar só. Verdade. Né? Dentro de tudo isso que foi falado aqui, a gente continua no assunto, tema do debate, a estrutura da igreja. A senhora falou sobre negar. E alguém pode falar assim: mas Pedro negou e continuou apóstolo. Pedro negou e fez a techuvá. Ele se arrependeu e retornou. Essa é a diferença. O que a apóstola estava querendo dizer, isso é muito sério nos dias de hoje, porque a questão do negar em si, porque veja bem, eu conhecia um pouco tempo atrás um profeta, posso dizer assim, e convidamos esse profeta para estar em Israel conosco, e ele simplesmente disse: eu não tenho nada o que fazer naquele lugar. Então, para mim, não é um profeta. Porque se você... É interessante, nós vamos falar disso também quando a gente for falar de profeta. Nós estamos em mestre, estamos em apóstolo. Eu não tenho nada que fazer nesse lugar, mas as bênçãos de Israel você quer. Então, como eu ouvi de um pastor, ele fez uma colocação muito bem, então, se você nega... Se você nega a estrutura fiel da palavra, então você nega as promessas, você nega as bênçãos, você nega tudo, né? Como o pastor muito bem falou assim: não, isso aqui eu sou contra, não, eu não sou contra o sábado, tem que continuar o domingo. Então você não recebe a porção dobrada do Shabat, não queira receber. Se você não concorda, se você nega, então você também tem que negar o restante. Porque, eu sou um apóstolo, mas Israel é outra coisa. Então não receba as bênçãos de Israel, porque a bênção não foi para você, a bênção foi para Abraão. Sim. Você está recebendo porque Deus disse que todas as famílias da terra, através de Abraão, seriam abençoadas. Então não queiram a bênção de Abraão. Sim. E nem use a bandeira de Israel como um chavão para atrair as pessoas. Sim. Exatamente. A apóstola, ela já fez essa colocação aqui, e eu vou te estimular a voltar nos outros debates e ouvir, que você vai encontrar o que eu vou te falar agora. A apóstola colocou um texto em que é colocado ali o apóstolo Paulo pregando no sábado. Sim. Então, se nós estamos falando de restauração, e se você só é ungido hoje, e se você só é apóstolo hoje por causa da restauração... Concorda comigo? Se alguém é apóstolo hoje, vocês concordam comigo? Se alguém é apóstolo hoje, não, eu vou explicar melhor, então eu que não estou me fazendo entender. Eu digo assim, se a pessoa foi ungida apóstolo, ela está se cumprindo o quê? A restauração. Sim. Correto? Porque dentro daquela visão, inclusive que nós falamos lá no início, em que tinha se fechado uma linha e o foco era só aquela linha de pastor. Sim. Era só aquela linha. Hoje tem por que tem unção, tem os apóstolos sendo elevados hoje? Por causa da restauração. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se chegou por isso, tem que cumprir isso. E faz parte da restauração restaurar o dia certo. Faz parte da restauração no apostolado cumprir o dia correto. Sim. Entendeu a minha colocação? Pode falar sobre ela. Não, eu entendi. Uma opinião pessoal, né? Eu trago agora uma opinião pessoal, né? Que a restauração de todas as coisas, do apostolado, do profeta, enfim, isso é fato, isso é desejo de Deus. Sim. Eu creio que isso vem da parte de Deus, só que parece que o homem filtrou isso. Uhum. Como ele filtrou? É desejo de Deus. E esse apostolado, ele tem sido assim filtrado e colocado de uma forma humana, não divina. Por exemplo, um apóstolo hoje, independente se você é chamado ou não, ele só é trazido de volta. Por exemplo, uma pessoa, um homem, só é ungido apóstolo, não pelo chamado,
mas pela quantidade de pessoas que tem na sua igreja. Ele já tem igreja muito grande, já tem pessoas debaixo, entre aspas, da sua cobertura, então ele é ungido apóstolo. Pouco importa se ele tem um chamado para isso ou não. Pouco importa se ele vai restaurar ou não. É a escada, né? É uma escada. Por quê? Deixou de ser um ministério para ser um status. Você representa um status, você não representa Deus. Ora, diga, apóstolo. Pelo contrário, né? Apóstolo Paulo até falou sobre isso numa hora que ele estava assim, com certeza ali, a alma dele estava angustiada e ele até cospe isso, né? Joga isso para fora, quando ele fala, nós somos os piores, né? Como se ele falasse assim, nós somos as malé, né? Porque você explode e a gente não. Exatamente. Entendeu? Sim. Porque não era nada lá em cima, pelo contrário, é muito lá embaixo. Exatamente. Paulo não tinha status nenhum. Porque ele relata muitas vezes que passou muitas necessidades. Então, assim, não é status. Então, querido, assim, isso é muito sério, esse debate de hoje, não que os outros não sejam, mas que realmente é isso. Então, por isso que quando eu falo assim, eu vejo a restauração, eu me preocupo. Porque como que isso está sendo restaurado? Vai ungir a pessoa por quê? Já tem 1000 membros da igreja, então vamos ungir a apóstolo porque tem que cumprir um fechamento, enfim, tem que cumprir sei lá o que é, ele tem que bater uma cota de tantos apóstolos, ele tem que sair ungindo, colocando a mão na cabeça. E restauração mesmo não acontece. Não acontece. Não, entendeu então a minha colocação é justamente essa. Sim. Porque alguém pode dizer assim, poxa, mas é por causa da restauração. Tá, então, se é por causa da restauração, aí você tem que cumprir. Então por que não cumpre todas as coisas? Peso maior vai vir sobre esses que foram ungidos e não estão restaurando. Não estão trazendo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Porque assim, apóstolo não é para chegar na igreja e sentar lá na frente com cadeirinha exclusiva. Apóstolo não é para chegar lá na igreja e ter uma garrafinha de água mineral, ou uma aguinha com gás, um suquinho, um refrigerante, porque e senta lá na frente, não. Não é nada disso. Muito pelo contrário, ele serve a igreja. Serve a igreja. E nem ao serviço do discípulo só levar água. Isso nem ao serviço... Vou longe, hein? Quando se leva água. Que aí volto lá na questão da honra. Quando se leva água. Não é o papel do discípulo. Se você lê o livro de Atos, você vai ver lá que a comunidade inicial era na comunhão e as coisas eram aos pés dos apóstolos. As coisas, as ofertas, haviam coisas que eram, inclusive até o conhecimento, né, como o apóstolo falou aqui, até a questão de você receber ensino era ao pé dos apóstolos, não é, apóstolo? Exatamente. Então, como que um apóstolo que não tem visão nenhuma de restauração vai trazer o ensino aos pés dele? Nenhum. Então, ungir apóstolo, assim, o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que, de repente, uma pessoa pode não ter um conhecimento mais aprofundado e ter um chamado. Mas cabe a ela se aprofundar nisso. Se aprofundar. Entendi. Gente, isso é assim, se aprofundar, o profeta já diz isso. Vocês têm que conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. O que é isso? É um aprofundamento. Sim. Agora, Deus tem um chamado para mim, eu sou apóstolo, sou ungido, mas eu não me movo nada para isso. Eu ainda continuo numa mesmice, em águas rasas, eu não estou cumprindo nada. O senhor falou uma coisa, deixa eu pegar o que o senhor falou agora, e eu vou colocar a apóstola nessa. Ele está falando aqui, tipo, recebeu uma unção, está ali como apóstolo, mas cumprindo o ofício, ungido apóstolo, entende? Está cumprindo o ofício de pastor. Essa coluna está fraca, apóstolo? Esse pilar está fraco? Eu disse que eles me deixaram hoje na berlinda, escolheram a mim, a dedo, né? Me escolheram a dedo hoje. Eu quero explicar algo aqui, né? A gente está vendo que até agora a gente não conseguiu sair para poder falar, né, dos demais ministérios. Sim. Mas isso se dá em função de quê? É tremendo, né? Porque a nossa vida é uma bênção, né? E então, como o apóstolo acabou de falar aqui, não tem cafezinho, não tem água gelada, não tem
cadeirinha especial, poltrona, né? Não tem. Então, assim, porque trabalhamos muito, né? Então é tudo meio que improvisado mesmo, tá? Não tem estudar antes do debate, ver o que vai falar, receber o tema uma semana antes para estudar e vir todo fundamentado. Não tem isso não, tá, gente? É na hora. É assim, quem é responsável pelos temas desse debate é o profeta. Então ele chega aqui e joga, entendeu? É por isso que eu falo, é uma mesa redonda que parece, né, o paredão em si. Sim. Então a gente chega aqui, eu e o apóstolo, nós sentamos à mesa e ele diz, e aí, responde aí. Basicamente é uma sabatina, entendeu? Sim. O negócio aqui é assim, é uma sabatina. Então não tem nada. Então nós estamos falando daquilo que a gente vive diariamente. Sim. Por isso que às vezes a gente até sai um pouco, né, porque a gente fala daquilo que a gente vive. Então, isso que você falou é muito importante, é importante demais, porque é necessário que nós entendamos cada ministério para que a gente possa atuar conforme o nosso chamado, entendeu? Essa questão tem acontecido muito, por quê? Por causa da famosa escada. Sim. Entende? Então, existe uma escada aí que não está na Bíblia, né? Mas que está no Evangelho segundo, deixa eu ver, João tem na Bíblia, né? Eu não posso falar os nomes, né? Mas tem o Evangelho segundo, como se fosse segundo Lucilene, né? Segundo Vinícius, o Evangelho dos homens. Não está na Bíblia, mas tem uma escada. Sim. Então, né? Primeiro você é ungido a pastor, depois você é ungido a bispo, depois você é ungido a apóstolo. Se estiver na Bíblia, você pode me falar, eu vou ser humilde. Se estiver na Bíblia, eu vou reconhecer, venho aqui e ainda digo, olha gente, eu pregava que era assim, não era, tá? Mas tem que estar na Bíblia, não adianta ser doutrina de homens, tem que estar, porque a doutrina que nós seguimos é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Sim. É o que está na palavra. Exatamente, é o que está na palavra, né? Então, assim, por conta disso, acaba acontecendo muito essas questões. Né? E aí a gente vê, tem um certo tempo, já tem que ser ungido a tal, tá acontecendo um problema, agora tá assim também. Tá acontecendo um problema e unge ele, porque ele tem que ter uma patente maior para conseguir lidar com aquele problema. Né? Então, isso tudo está acontecendo. E aí fica essa estrutura meio frágil, fica fragilizado. Sim. Porque é necessário que você esteja cumprindo o seu chamado, de acordo com o que Deus colocou para você. Então, é muito importante. Eu falo isso com apóstolos direto. Apóstolos precisam de pastores, né? Sim. A gente vai entrar aqui e a gente vai ver a importância de cada um desses ministérios, porque cada um deles lida com uma função. Por exemplo, o pastor, ele passa mais a mão na cabecinha da ovelha, né? Por quê? O apóstolo, ele trabalha muito fundamento. Sim. E o fundamento, gente, ele agride muitas das vezes. Ele agride. Gente, alicerce é a parte mais bruta da casa. Alicerce é a parte mais bruta, é pesado. Então, muitas das vezes você acaba sentindo, mas está muito pesado. Entende? Sim. Está muito pesado. E isso me preocupa muito. Né? Porque alicerce é brutalidade, é a parte, mas é a parte mais importante. E nem todos estão preparados para entrar nesse nível de entendimento. Como a gente viu, é necessário conhecimento até para o alicerce. Exatamente, né? Exatamente. Um bom pedreiro, ele entende bem das coisas, porque é um alicerce fraco, a casa vai cair. É muita responsabilidade com alguém que constrói. Exatamente, né? Exatamente. Então, você
perguntou, né? O apóstolo fazendo essa função. Fazendo ofício de pastor. Fazendo ofício de pastor. Foi ungido apóstolo, mas não alcança a profundidade. Exatamente. Fazendo ofício de pastor. Exatamente. É um pilar enfraquecido, não é? Exatamente, porque é como se ele não tivesse. Aí sim eu digo, é como se ele não tivesse conseguido alcançar o degrau. Aí eu coloco sim esse degrau, sim. Né, que o Senhor o colocou. Então, ele é um apóstolo, mas ele está ali como se fosse assim no leitinho ainda. Entendeu? Sim. Porque ele não se aprofundou, ele não entendeu o nível que Deus o colocou. Eu acho assim que a grande problemática pode ter um período de adaptação que você tem uma dificuldade. Quando eu recebi a unção profética, eu tinha experiências, só que eu precisava de outras experiências. Né? Então tem aquele período de adaptação, tem um período de crescimento. O que eu estou falando é de permanecer por muito tempo no leite, visto que até que, como foi colocado muito bem pelo apóstolo aqui, o apóstolo ele tem que ter um bom conhecimento. Lá ele tem que ter uma base que o mestre trouxe para ele. É porque o apóstolo, o profeta, ele basicamente ele assume quase que todas os ministérios aqui, né? Essa semana eu li até um artigo de um apóstolo que nessa parte ele falou muito bem, quando ele falou que o apóstolo, né, ele é um mestre, né? O apóstolo ele não deixa, ele é um pastor também, o apóstolo é um evangelista e o apóstolo é também um profeta, né? Então assim, realmente ele reúne mesmo essas qualidades nele e a gente precisa entender isso. Então, se você, por exemplo, tem um chamado pastoral e alguém vem e te unge a apóstolo, você vai ficar deficiente. Você vai ficar deficiente. Imagina você que não tem nenhum manto profético sobre você. Vai começar a gerar um peso e isso aí tem feito pessoas esmorecer. Entendeu? Isso tem feito pessoas assim esmorecer, não pensar, meu Deus, o que é isso? Porque não é só um nome, não é só um título, não, gente. É muito mais profundo que isso, entendeu? Sim. É trabalhar a igreja do Senhor. Apóstolo não é apóstolo de um grupo, não. Apóstolo é apóstolo do Senhor, entendeu? É apóstolo da igreja. Toda a igreja reunida na face da terra. Sim. Entendeu? É como profeta. Pastor, não. Pastor, ele é pastor de um grupo. Sim. Né? Cada pastor tem o seu rebanho. Sim. É diferenciado. Diferenciado, né? É diferenciado. Mas profeta e apóstolo é nível nação. Eu fico olhando que estão tão interligados, né? Que não tem como você falar de um sem exatamente, colocar o outro. Estão tão interligados, são importantes. Não tem esse é mais do que aquele. Não existe exatamente. isso. Pelo contrário, um precisa do outro. Necessita do outro. Necessita. Imagina um apóstolo, um ministério a nível nação. Então ele sai, ele precisa ter um pastor para deixar um rebanho. Verdade. Entendeu? Verdade. Ele precisa ter um pastor para deixar com o rebanho. Então, essas questões assim, são questões que a gente precisa trabalhar bastante, entender as necessidades da igreja, né? Abrir mão dos nossos conceitos próprios e correr sempre para a palavra, que é a nossa regra. Afinal de contas, essa frase, né, desde lá da escolinha da Tia Teteia, desde quando eu me converti, a Bíblia, eu tinha que responder isso lá na escola bíblica. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Se a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, então a gente precisa voltar para ela. A gente precisa praticar o que está escrito ali. Prática, exatamente. Né? Porque acreditar, ter fé, exatamente, você precisa ter prática. A gente precisa correr para ela, para praticar o que está escrito ali. Isso é muito importante. Então, eu acredito que a gente vai ter agora, né, a oportunidade de falar desses outros ministérios também, para a gente ampliar também mais o conhecimento. Tudo bem. Lembrando você, nós estamos nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, estamos também no canal no YouTube, você nos acompanha lá no YouTube, no Blogspot, www.ministério Rio de Deus para as Nações,
.blogspot.com.br, você nos encontra lá. Digita no Google, abre o Google, bota lá Ministério Profético, já vai aparecer o link do ministério, tá bom? A gente vai dar para uma parada e o último bloco a gente volta já já. Virte Brasil. Cultos. Sextas e sábados, às 19h30. Rua Hermínia, número 56, lote 15, Belfor Roxo. 2016, ano do crescimento. טוב להודות לאדוני